comentar com você neste vídeo sobre a possível contratação do Júnior Santos pelo Galo. O jogador já está bem perto, né? Para muitos já está até contratado. E vai ser um reforço aí que para muitos vai ser um reforço de peso, né, para o Galão em 2025, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão sobre essa contratação que pode sim ser importante, né? É a contratação de um jogador que para mim não foi decisivo não naquela final, tá? Porque o gol sai mais de quase 1 minuto 100, né? Já estávamos ali praticamente nos acréscimos dos acréscimos, né? E o Botafogo ganhava de 2-1. E naquele momento, o mais trágico de tudo, né? Naquele momento, o Galão da Massa não estava dando sinais de que empataria aquele jogo de jeito nenhum, né? Não dava, né? Você se lembra daquela final? Bom, vamos lá, né, gente? O Júnior Santos, né? Tá estranho o perfil, né? Os perfis, né? Buscados no mercado. De qualquer maneira, é relevante saber que estão tirando o bumbum da cadeira para buscar jogadores no mercado, porque a equipe precisa de reforços, né? E o Júnior Santos se insere aí, portanto, dentro de um perfil que pode ser bem interessante para o Galo. Uma coisa é o que o jogador é enquanto futebolista, outra coisa é o perfil dele, se esse perfil é adequado ou não para a forma como a equipe vai jogar. Este é um ponto. Esse segundo ponto é muito mais favorável e depõe de uma maneira ainda mais brutalmente favorável à contratação do Júnior Santos do que propriamente o primeiro ponto que eu destaquei, né? O que ele é como jogador, né? O que ele é como perfil para essa possível equipe do Galo dirigido pelo Cuca é bem mais importante do que o que ele é como jogador, né? Vou explicar isso para vocês aqui. Os valores da contratação em 7 milhões de dólares, 42 milhões, portanto, de reais, são valores muito altos para um jogador de 30 anos de idade, como vocês sabem. Agora, claramente que é o valor do mercado, não tem muito jeito, né? Não tem para onde correr neste caso aí. Júnior Santos foi importante para a equipe do Botafogo? Acho que ele teve certa importância sim em 2024. Acho que ele não foi decisivo para o que a equipe ganhou em 2024, não. Mas não foi decisivo porque ele também não entrava muito em campo. Quando ele entrou em campo, na maior parte das vezes, ele respondeu muito bem. Então, eu acho que sim, tá tudo bem, viu, gente? Tá tranquilo, né? Acho que é um jogador que realmente pode dar muito certo aí no Botafogo. Bom, é um jogador que também passou pelo Fortaleza, né? Esteve no Laio. E aí, a passagem dele no Laio foi uma passagem já bem mais modesta, digamos assim, né? O Fortaleza enxergou nele um jogador interessante, foi atrás dele, o Fortaleza se cansou dele, né? E tratou de negociar imediatamente. O Botafogo viu uma grande possibilidade ali no caso, né? E, enfim, tratou, na verdade, de buscá-lo. Não propriamente do Fortaleza, né? Mas do Sanfrecce Hiroshima, já que ele tinha saído da equipe do Laio para ir para a equipe japonesa. Mas aí eu acho que assim, na verdade é o contrário, né? Ele foi emprestado para o Fortaleza, na verdade. Não, ele foi contratado pelo Fortaleza. Não é isso? Ele foi contratado. Teve a questão do contrato dele com o Fortaleza e é do Fortaleza que o Botafogo contrata, né? Só para ficar mais claro. Então, é isso. É um jogador que pode ser legal sim para o Fortaleza. Eu vou explicar agora para vocês por quê. Antes disso, pedir seu like, pedir para você deixar um comentário no vídeo, se você curtir aqui o vídeo, criticar se você precisar criticar, e se eventualmente você quiser enviar um Pix para dar uma força aqui pro canal, pode enviar, ajuda muito, de qualquer valor, tamo junto, qualquer valor. Mas se você não quiser enviar, tamo junto também. Se você puder enviar e não quiser, tamo junto também. Muito obrigado pela generosidade do apoio de vocês a este trabalho e a este canal. Tá bom, gente? Bora lá. Ó, o Júnior Santos, ele tem 30 anos de idade, né? Ele é um jogador destro, né? Que atua pelo setor direito, especialmente. Por isso que ele é um jogador importante, tá? Porque se ele fosse um jogador que atuasse primordialmente pelo setor esquerdo com pé trocado, talvez ele não fosse um jogador tão recomendável assim, tá? Por quê? Porque o Júnior Santos tem dificuldade para ser meia, tá? O Júnior Santos é um jogador de velocidade. Então, se ele é colocado prioritariamente no lado do campo do seu pé de preferência, né? Então ele vai entregar uma qualidade importante para o jogo da equipe, que é
a profundidade. E ele vai mesmo ao fundo do campo, tá? Vai bastante ao fundo do campo. O Júnior Santos é um jogador muito rápido, né? Muito veloz, forte também, tá? E aí, acho que assim, essa questão da profundidade é algo importante, tá? Cruzamento do Júnior Santos nem sempre, né, tem essa qualidade toda, muitas vezes não tem, né? Arremate do Júnior Santos, acho que ele precisa arrematar um pouco mais para o gol quando ele entra na área, tá? Porque o passe dele naquele setor nem sempre costuma ser tão bom assim como o arremate. Então eu acho que ele precisa arrematar um pouco mais, tá? Deixa eu tentar dialogar aqui com vocês, antes de falar um pouco mais das características dele, dialogar com a possibilidade, dialogar com essa questão do Paulinho e também com outro dado aí que eu quero trazer para vocês aqui. Claramente que o Galo perde, né, vamos lá, com uma suposta troca de um pelo outro, tá? E quando eu falo isso, eu sei que muitos torcedores do Galo não entendem muito o que eu estou falando ou não aceitam muito. Por quê? Porque muitos estavam irritadíssimos com o Paulinho. O Paulinho irritou muito inúmeros torcedores e torcedoras do Galo em 2024, tá? Porque por perder gols importantes, gols decisivos e assim por diante, tá? O Paulinho esteve num momento muito abaixo em 2024 em relação ao momento dele em 2023. Isso pode perfeitamente ter sido explicado aí pela sua condição física, né? Era um jogador que estava ali se lesionando, perto de ter uma fratura por estresse, para vocês terem ideia, né? Então é um jogador que não dá para saber, hoje não dá para nós avaliarmos e falarmos, né? Bancarmos aqui, né? Ele esteve mal no Galo apenas por causa da sua condição técnica. Provavelmente a questão física também esteve ali permeando as suas ações. E isso vocês não têm noção, uma condição física irregular, ruim, quando o jogador não está acreditando no próprio corpo, isso interfere muito nas finalizações também, tá? Em todas as ações do jogador, no ataque aos espaços, na velocidade que o jogador imprime em campo, na tentativa de fazer um drible em algum momento, o jogador está desconfiado que aquela parte do corpo não vai suportar. Então, tudo isso impacta para que o jogador não tenha um bom rendimento e impacta também para que o jogador não tenha uma boa finalização. Então, essa situação gerou ali um certo desespero até de alguns torcedores do Galo, muita frustração, muita decepção. E aí a tendência é, quando olha-se hoje para os dois jogadores, muitos torcedores são capazes de falar, não, o Júnior Santos é bem melhor, tá? Não é, tá? O Júnior Santos está abaixo do Paulinho. O Paulinho é melhor jogador, embora em 2024 não estivesse tão bem como em 2023, tá? Tá, o Júnior Santos, gente, ele tem uma característica importante, tá? Na minha opinião, o Júnior Santos assim, tem uma característica importante para esse Galo, que eu vou falar já já, e tem uma característica também importante para dar certo ou não, que é a questão de que ele é mais um daqueles jogadores que não levanta uma equipe, tá? Ele não resgata uma equipe, é mais um jogador que precisa que a equipe esteja bem para que ele entregue rendimento, tá? Sem isto ele some, tá? E nos momentos em que o Fortaleza não esteve tão bem, né? Aliás, em nenhum momento ele esteve bem no Fortaleza, mas sobretudo nos momentos em que o Laio não estava tão bem, o Júnior Santos desaparecia. Era um jogador realmente que deixava muito a desejar. Eu diria para vocês que de cada 10 torcedores do Fortaleza, pelo menos 8 não tem saudades do Júnior Santos, tá? Não tem saudades e não gostaria de vê-lo novamente na equipe, tá? Isso não é pouca coisa, gente. É muita coisa mesmo. Por quê? Porque no Laio ele não foi bem. Por que ele não foi bem? Porque a equipe nem sempre esteve bem, tá? Quando ele entrava nas partidas do Botafogo, em geral, em momentos em que os adversários já estavam muito cansados, a velocidade dele ajudava, né, muito a equipe do Botafogo. Né? A velocidade dele, a força física dele, né, juntamente com o desgaste do adversário, sobretudo do sistema defensivo do adversário, né, ajudavam muito o futebol do Júnior Santos a aparecer. Então percebam, tem de haver circunstâncias atuando para que ele consiga entregar muito, tá? Muito jogo, tá? Por quê? Porque a despeito de ser bom ou não ser bom, ele tem essa questão, né? Ele precisa que a equipe, né, consiga estar bem, tá? Contudo, um ponto importante para o Júnior Santos nesse Galo, né, é o fato de que ele é um perfil adequado para esse possível time do Cuca, né? Refiro-me particularmente ao fato de que o Júnior Santos é um jogador que ajuda muito no processo de transição. A equipe do Galo, tudo indica que seja defensiva especulativa, né? Que vai trabalhar sobretudo a proteção do seu setor defensivo, e neste caso é uma equipe que vai precisar
principalmente de jogadores rápidos pelo lado do campo, tá? Então, nesse sentido, o Júnior Santos se encaixa perfeitamente, porque ele é muito rápido por esse setor direito do campo, tá? Então, eu acho que nesse sentido aí, né, ele é um jogador bem adequado, não somente para o Galão da Massa, como para outras equipes que praticam um jogo parecido, tá? E nesse sentido, ao menos nesse sentido, eu diria que ele é muito indicável, sim, como reforço para a equipe do Galo, tá? Não dá para ficar somente nele, como nós sabemos. Já estão falando que não vai ficar somente nele, ok, tá ótimo, perfeito. Mas e se não ficar somente nele, ele pode até render mais. Mas mesmo que chegue outros jogadores e esse jogador e essa equipe não tiver um padrão tático muito bom, não espere que o Júnior Santos seja esse cara que vai mudar tudo isso, tá? Um outro detalhe é que ele precisa, na verdade, corrigir um pouco mais essa história de correr com a cabeça tão abaixada em alguns momentos, tá? É um jogador que corre muito, tá? Mas que precisa ficar um pouco mais atento a possibilidades ali de ataque ao espaço por parte de um ou outro colega seu, né? O caminhar junto, que alguns praticam em relação a ele, mas ele nunca consegue perceber que tem gente ao lado dele ou se aproximando dele e tal. Então é um jogador que precisa evoluir nesse sentido aí, tá? Eu acho que ele chega no Galo como uma aposta, gente, tá? Pode dar certo, pode não dar certo. A ver essa questão aí agora, no caso, dos valores. Se forem mesmo os valores que estão sendo divulgados, eu acho que, enfim, assim, são valores para uma aposta um tanto quanto exagerados, tá? Agora, de qualquer maneira, pode dar muito certo esse reforço, tá? E, pelo menos, o Galo está no mercado para buscar reforços, o que não fazia anteriormente. Então, nesse sentido, muito positivo aí, na minha opinião, a busca pelo Júnior Santos. Se ele vai se converter num grande reforço mesmo, de verdade, para o Galo, isso vai depender de circunstâncias que precisam atuar, né? E aí a gente tem que esperar para ver o que pode acontecer. Sequer sabemos se a equipe de fato vai ter outros reforços, né? Sequer sabemos como vai ser o desenho tático dessa equipe. Então, depende de muitas coisas, mas pelo menos o Galo está indo ao mercado para buscar um jogador que outras equipes grandes também queriam. Isso também diz muito sobre o futebol do Júnior Santos, amigos e amigas. É isso.